Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Com essas palavras, nós iniciamos o nosso dia nessa manhã, tendo a certeza que Deus está ao nosso lado, conduzindo a nossa vida, abençoando a nossa trajetória e com certeza teremos um dia abençoado na companhia do Senhor. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 94, verso 12, onde a Bíblia diz o seguinte: Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensina a tua lei. Salmo 94, o verso 12. Feliz é o homem a quem o Senhor repreende, e ele coloca no seu coração a sua lei, os seus ensinamentos. E esse ser humano reconhece que essa é a verdade de Deus e ele precisa seguir em toda a sua vida. A Bíblia fala que esse é um felizardo. Por isso, nessa manhã, quando nos acordamos, nós buscamos ao nosso Criador reconhecendo que a nossa primeira responsabilidade é o nosso primeiro dever. Por isso, nós nos encontramos aqui com o nosso coração aberto, permitindo que a sua palavra fale a nossa vida. Quero convidar você para que nessa manhã, mais uma vez, possamos estudar juntos um capítulo da palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Juízes, podemos ver como a mão de Deus tem agido para conduzir o seu povo. Deus nos ama de uma forma incondicional. Mesmo que os seus filhos em algum momento, como acontecia com a nação de Israel, davam as costas para o Senhor, Deus sempre estava disposto a ir em busca dos seus filhos, como um pai espera os seus filhos quando saem de casa. E nessa manhã, mais uma vez, quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor, no livro de Juízes, capítulo 12, o verso 1. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon, e disseram a Jefté: Fosses combater os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. Todos nós que vivemos nesse mundo, nós enfrentamos problemas. Alguns problemas são maiores, outros problemas são menores, mas todo problema é um problema. Todos eles nos trazem um incômodo. Jamais nos sentimos confortável quando nós estamos passando por alguma dificuldade na vida. A alegria que temos no coração é porque o Senhor nos promete estar conosco em todos os momentos da nossa trajetória. É a razão pela qual a cada manhã nos levantamos e buscamos ao Senhor, porque sofrer e passar por dificuldades ao lado dele é muito mais saudável do que sofrer e passar por momentos difíceis nessa terra sem termos esperança e sem termos a segurança que temos um Deus que está ao nosso lado. Mas o capítulo que nós estamos analisando e estudando nessa manhã, nós podemos perceber claramente que Jefté, na sua liderança, começou a sofrer algum tipo de pressão. Era um problema interno. A tribo de Efraim se voltou para Jefté falando porque ele não os convidou para ir lutar contra o povo amonita. Embora Jefté tivesse convidado, mas a tribo de Efraim mais uma vez se mostrava sendo problemática. E para a liderança de Jefté, ele teria que lidar com esse problema. Essa mesma tribo um dia acabou dando problemas para Gideão. E Gideão diplomaticamente resolveu a questão. Mas Jefté, como líder, ele não agiu da mesma forma como Gideão. Os problemas surgiram e dentro do povo de Deus começou-se uma guerra civil. A tribo de Efraim tinha algumas dificuldades. Eles eram passivos quando viam seus irmãos em guerra, sofrendo perseguição por outros povos. Mas depois que eles venciam seus adversários, eles agora também ficavam ressentidos porque não participavam da glória da vitória. E aqui nessa ocasião não foi diferente. Embora Jefté tenha os convidados para lutar contra os amonitas, eles não aceitaram, eles não foram. Mas depois que Deus concedeu a vitória à tribo de Gileade sob a liderança de Jefté, eles agora estavam ressentidos porque não participaram da vitória. E Jefté teria que lidar com esse problema com a tribo de Efraim. No capítulo 12, que nós estamos estudando nessa manhã, o verso 1, há uma expressão dizendo: fugitivos sois de Efraim.
Pode ter acontecido um ciúme da parte da tribo de Manassés, que se localizou ao leste de Jordão, e a outra parte da tribo de Manassés se localizou ao oeste, junto da tribo de Efraim. A tribo de Manassés, que se localizou ao leste da Palestina, eles se identificaram muito com a tribo de Gad e com a tribo de Rude. Eles eram pastores de ovelhas. E a tribo de Manassés, nessa localização, se identificou perdendo contato aos outros meios-irmãos que estavam do outro lado. Por causa desse cisma entre a tribo de Manassés, que estava de um lado, e a outra parte que estava próximo da tribo de Efraim, os eframitas chamavam a tribo que estava do lado leste como sendo fugitivos de Efraim. Eles consideravam como sendo a classe mais baixa da sociedade, a escória daquele período. Como nós podemos ver no verso 5 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, os gileaditas tomaram o val do Jordão. Eles estavam ao leste, enquanto a tribo de Efraim estava a oeste. Fugitivos de Efraim. Foi dessa forma que os eframitas insultaram a tribo de Gileade, falando que eles também eram fugitivos, com o objetivo de denegrir, com o objetivo de subestimar o poder da tribo de Gileade. Mas nesse momento, quem na verdade era fugitivo era a tribo de Efraim. Juízes capítulo 12, o verso 5, a palavra de Deus diz o seguinte: Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduziam a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: Quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: És tu eframita? Se respondia: Não. Iniciou-se uma guerra civil dentro do povo de Deus. Como é destrutivo ver o povo do Senhor entrar numa guerra, numa batalha, pessoas que serviam ao mesmo Deus. As consequências seriam desastrosas. Um povo que foi colocado por Deus naquela região com o objetivo de proclamar as boas novas de salvação, eles estavam perdendo completamente a sua força e o objetivo pelo qual Deus os levou para que eles pudessem ficar ali. Mas nós podemos ver que a tribo de Efraim já tinha causado muitos problemas para os líderes passados, mas Jefté não tomou uma postura passiva que os outros líderes tinham tomado. A tribo de Gileade, eles tomaram o val do Jordão, e as pessoas que passavam por ali, e era um val que havia uma movimentação muito grande, porque os comerciantes e as tribos se movimentavam por aquele val do Jordão, havia uma pergunta. A pergunta que era feita, que era a senha para salvar a vida é: você é da tribo de Efraim? Naturalmente, todas as pessoas falavam não. Mas para, de fato, identificar quem de fato era eframita ou não, se perguntava para que ele pudesse dizer Shibolete. O significado da palavra Shibolete é espiga de milho ou inundação, mas o significado da palavra pouco importava de fato diante do que as tribos estavam em busca em querer detectar. Eles estavam mais preocupados com a pronúncia. Eles queriam identificar quem era eframita ou quem não era eframita. Os eframitas falavam um dialeto voltado para o hebraico. E quando eles queriam pronunciar CH, eles acabavam mais dando ênfase no S. E não tinham como enganar as pessoas dizendo que eles não eram eframitas. Por mais que tentassem falar CH, eles acabavam dando uma ênfase no S. E quando se falava, pronuncia a palavra Shibolete, eles falavam Sibolete. E com essa forma de detectar quem de fato era eframita, nesse dia, cerca de 42 mil homens acabaram perdendo a sua vida nessa batalha. Diante dessa derrota, o objetivo da tribo de Efraim em querer se tornar líder caiu por terra por completo. Jefté julgou Israel por um período de 6 anos, um dos juízes que menos tempo ficou na liderança do povo do Senhor. A luta civil que se travou com a tribo de Efraim gradativamente levou as tribos a se separarem, e isso gerou no coração do povo de Deus uma busca por outros deuses. Não havia uma liderança que pudesse os induzir a buscar ao Senhor. Consequentemente, cada vez mais o povo do Senhor se enfraqueceu. Creio que nessa manhã nós precisamos parar para a nossa trajetória, como as guerras e batalhas internas nos enfraquecem. Nós perdemos forças, às vezes nós perdemos o objetivo pelo qual Deus nos chamou.
Às vezes as nossas energias estão voltadas para batalhas, guerras pessoais que são travadas entre seres humanos e nos esquecemos do objetivo principal que Deus chamou o seu povo, é de anunciar as boas novas de salvação. Por isso que nessa manhã nós precisamos refletir onde está o foco da nossa vida cristã, como que nós temos administrado as nossas energias na proclamação do reino do Senhor. Entendo que a cada dia nós precisamos, diante do ideal de Deus, avaliarmos o nosso senso de missão. O versículo 8 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, a Bíblia fala que Deus levantou Ibzan, mais um juiz. Esse se destaca porque era um homem rico, ele possuía muitas posses. Uma prova clara disso é porque ele morava na cidade de Belém, e vale a pena ressaltar que a cidade de Belém não é aquela cidade que Jesus nasceu, mas além de morar nessa cidade, Ibzan, ele casou 30 das suas filhas e também casou 30 dos seus filhos. Para que ele pudesse casar todos os seus filhos, isso demonstra que ele teve uma vida longa. E quando a Bíblia relata que ele casou todos os seus filhos nessa quantidade, é uma prova de que ele era uma pessoa que possuía muitos bens. Somente aqueles que possuíam famílias grandes é que tinham poder aquisitivo. Pessoas humildes não tinham condições de poder sustentar uma família grande. Isto é uma prova clara que Ibzan era uma pessoa que possuía muita riqueza. No período em que foi juiz entre o povo de Deus, houve paz e prosperidade. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 12 do livro de Juízes, nós precisamos levar no nosso coração algumas verdades. Se você tiver que lutar, lute contra a injustiça. Se você tiver que lutar, lute contra a mentira. Nós não podemos desperdiçar as nossas forças lutando contra aqueles que foram chamados com o mesmo objetivo. Nós precisamos proteger essa pessoa, nós precisamos cuidar dessas pessoas. O chamado de Deus para o seu povo é para que nós nos tornemos o seu corpo nessa terra. Um corpo jamais luta com o objetivo de destruir a si mesmo. Nós lutamos contra os adversários, mas contra aqueles que fazem parte do mesmo rebanho, nós precisamos nos amar, nós precisamos nos cuidar e nós precisamos nos unir cada vez mais para que possamos alcançar os objetivos do Senhor. Por isso que nessa manhã, use a tua energia, use a tua força espiritual para unir, para fortalecer, para engrandecer o reino de Deus nessa terra. Vivendo assim, eu tenho certeza que o céu irá se agradar da nossa vida e da nossa atitude. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, reconhecemos a necessidade a cada dia de fazermos a tua vontade. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.